série de repressões em diferentes frentes. Nós vamos analisar, inclusive, com o professor Hussein Kalut, daqui a pouquinho, cada um desses fatores, mas a gente fala agora de um dos fatores principais, que é o fator humano. A gente tem o prazer de receber aqui no All News a atriz e jurista iraniana Hazar Massoumi, que topou conversar com a gente. Ela é do Irã, mas mora em São Paulo já há muitos anos, também esteve em outros países. Agradeço demais sua presença com a gente por aqui, Hazar, e queria muito ouvir seu relato nesse sentido, né? O que você está conseguindo ter de informação, mesmo com todos os bloqueios no momento, e para além da economia, dos pedidos de queda do regime, qual que é o sentimento de quem acompanha há tantos anos, tantas revoltas, e agora o que a gente tem de diferente nessa? Um bom dia. Olá, bom dia, muito obrigada por me receber. Eu acho que para além dessas análises, a gente precisa lembrar que estamos falando dos indivíduos e também dos coletivos que há décadas estão sofrendo perseguição, repressão e muita violência. Já estava sendo difícil e já não é fácil estar de longe e ver que o povo e os conhecidos e os familiares estão sofrendo desse jeito. Mas desde a quinta-feira à tarde, horário brasileiro, que o Estado iraniano interrompeu toda a conexão pela internet e pelos celulares e telefones fixos, se tornou ainda mais insustentável essa distância. Eu, desde quinta-feira, não tenho nenhuma notícia de nenhuma pessoa conhecida indiretamente pelas pessoas que têm acesso à internet pelo Starlink. Sei que meus pais estão bem. Os vídeos que estão chegando são bem menores do que a realidade. Os números não são os números que podemos confirmar. Eu vi que UN Watch falou de 2.000 assassinados em 48 horas, ontem e antes de ontem. E fico pensando, a hora que essa conexão se abrir, o que a gente vai ver. Eu li uma frase de alguém que tinha dito que parece a pandemia. Qualquer pessoa que você conhecer vai te dizer que conhece alguém que morreu. E isso é muito frustrante. É uma ansiedade que parece uma maratona. Você não sabe quando acaba e como uma pessoa da diáspora, eticamente, você precisa não se tornar ainda mais um problema de quem está dentro do país e se sustentar emocionalmente, pensar nos mecanismos de luta, se cuidar também, porque tem sempre esse fuso dos mundos para quem é da diáspora. Uma vida, por exemplo, no meu caso, uma vida brasileira que acontece, todo mundo está pensando no Globo de Ouro, na minha bolha, e eu preciso reagir a esses fatos brasileiros, mas também tenho quase toda a minha cabeça em um outro continente ao qual eu não tenho acesso. Muito forte quando você diz isso. O Sakamoto também quer fazer uma pergunta. Hazar, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. Como é que vocês veem essa questão das lideranças locais? Você mesmo colocou, é claro, que desde que o regime iraniano bloqueou a internet claramente para tentar manipular o processo de chamamento para as manifestações, que estava muito grande, né? Como é que vocês veem a questão das lideranças locais, né? Você tem o herdeiro do Shah, que mora nos Estados Unidos, já chamou, né, já reapareceu, né? Tem outras pessoas que vão puxando aqui e ali. Quem de fato teria potencial para na verdade, de puxar essa resistência? Porque neste momento que a gente vendo de fora, você tem muita insatisfação, você tem muito protesto, você tem muita gente indignada indo para as ruas, mas tem alguém que é capaz de ajudar a canalizar isso e erguer-se como uma liderança para fazer frente, é difícil até falar, mas fazer frente ao Ayatollah Ali Khamenei, ou ainda é uma coisa muito dispersa? Olha, uma coisa é minha posição pessoal, ideológica, o que eu desejaria.
Outra coisa é a realidade de umas pessoas que estão enfrentando e lutando contra esse regime ao mesmo há décadas. Assassinados pelo Estado tem etnia, tem classe. Isso a gente não pode esquecer. Durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade, a gente tinha esse orgulho de chamar um movimento muito orgânico, que vai precisar de uma liderança funcionando, seguindo a cultura de lutas dos povos curdos. Já a Mulher da Liberdade de Indiana Azadi veio da filosofia curda de luta, parecia estava funcionando. E justamente a partir do momento que a oposição na diáspora começou a querer brincança, foi a ladeira. Dessa vez, eu acho que a diferença é que a última gota d'água. Então, você está analisando umas pessoas desesperadas. Tem um slogan que está se repetindo muito, que isso é este é o último combate, o Pahlavi vai voltar. Bom, rima em persa, não rima em português. Eu estava pensando hoje que a primeira parte desse slogan, eu acho que tem mais verdade do que a segunda parte. Você está pensando necessariamente como iraniano a partir do lugar de um monarquista tradicional que sempre foi monarquista, que sempre quis esse regime de volta. A idade média no Irã é 33 anos. Então, essas pessoas nem conheceram outro regime. É muito mais sobre uma mistura de um desespero e um saudosismo. E também, nos últimos anos, teve uma forte influência de algumas televisões monarquistas da diáspora para cultivar esse saudosismo. Eu, pessoalmente, não posso inculpar ou julgar moralmente um povo que não tem nada além do seu próprio corpo para combater, e esse combate não começou ontem, de querer um salvador, mesmo que esse salvador nunca tenha mostrado nenhuma capacidade. Eu acho que o consenso no Irã é mais sobre o que não queremos e que esse regime é insustentável do que queremos exatamente esse regime. E eu acho que nem o príncipe herdeiro realmente gostaria de ter essa vida. Ele está sendo obrigado também. Vindo, Hazar, inclusive, antes da gente entrar um pouco mais em detalhes da atuação dos Estados Unidos nisso tudo, seu relato inicial era muito forte. Fico feliz de saber que você conseguiu ter notícias dos seus pais, que eles estão bem. E existe todo um histórico de antes desse movimento em si, de agora, da sua família também. Queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, até para traduzir um pouco para a gente em termos de símbolos desses protestos, porque realmente é uma realidade muito distante para a gente entender, discutir soluções, mas como que o mundo do lado de cá pode ler o que está acontecendo agora? Então, eu venho de uma família de resistência política. Ter a própria vida influenciada pelo regime iraniano não é uma novidade para mim. Eu, desde bebê, sofri perseguição contra a minha família inteira. Depois, como estudante, sendo um sujeito dessa máquina de propaganda do regime iraniano, que eram as escolas, durante a guerra Iraque contra o Irã. Depois, como estudante universitária, vivendo os protestos nesse movimento que era após ataque da polícia e milícia ao dormitório da Universidade de Teherã, no final dos anos 90. Depois, vivi outros movimentos. Em 2008, meses antes dos protestos do Movimento Verde contra a reeleição do Ahmadinejad,
eu já tinha saído do Irã para continuar os meus estudos. Então, desde então, eu sempre acompanhei os grandes protestos de longe. Eu tenho as minhas limitações para ser voz de muitos iranianos e muitas iranianas, então quero insistir que isso é apenas a minha experiência de vida. Apesar de todas essas diferenças, eu acho que devemos sair do campo da teoria e ir para um olhar para vida real de pessoas reais. Experiências de vida precisam causar alterações nas nossas análises. Eu posso manter uma posição ética, mas para quem não pode nem programar o que vai gastar até o final do mês, não pode ter direito tranquilo ao jeito que se veste, ao modo de festa que vai organizar, ao que vai consumir, ao que vai ouvir, ao que vai assistir, a quem ele vai eleger, eu acho difícil eticamente sustentar posições muito rígidas sobre influência dos outros estados, sobre algum tipo de reação diplomática ou as intervenções ao modo do Trump, que inclusive eu sei nem são confiáveis. Eu acho eticamente difícil. A situação iraniana é uma situação muito peculiar e, infelizmente, para o Ocidente é tão difícil de ser olhada e analisada que comete muitos erros do caminho, de olhar para queima de uma mesquita como se fosse islamofobia, aí vai ficar para trás pensando que não pode eticamente apoiar uma islamofobia. Então, está sendo uma estética ocidental que, de novo, está nos influenciando no nosso direito básico de integridade física e de vida. Eu acho que a situação iraniana ou está sendo olhada como exótica ou está sendo ignorada. O Irã nem pode ser esse centro poderoso de anti-imperialismo, nem pode ser um inimigo que tem que ser eliminado. Temos pessoas plurais, como em qualquer outro país, que apesar das vozes plurais, elas precisam ser protegidas. E até agora elas pagaram muito preço para sobreviver. Ser iraniano, sobretudo ser iraniana, grupos queer, grupos minorias étnicas, faz décadas que estão lutando para apenas continuar vivos. Parece que eu vi esse exemplo e gostei muito, é uma bela ilustração, apesar de ser muito triste, de que ser um cidadão iraniano parece que você está em um relacionamento com uma pessoa violenta e com paranoia. E essa pessoa realmente vive com a gente. A gente não está falando apenas de um ditador que fecha a fronteira, que tem programas econômicos que aí o país tem que pagar. A gente sente o Estado iraniano dentro das nossas roupas, nas nossas vidas, nas nossas casas. Tá em todo lugar o Estado iraniano. E é imprevisível e é muito violento. E ele não vai apenas matar agora nas ruas. Se ele sobreviver a essa onda dos protestos, vai continuar a matar por muitos anos. Eles mostraram que são capazes de tudo. Nos anos 80, teve 2 ondas de execução em massa. Os números são muito elevados e o Estado iraniano nunca assumiu esse massacre contra ativistas de esquerda. Aproveitando, você está falando um pouco a respeito da questão internacional, o que os movimentos de resistência iranianos esperariam do governo brasileiro neste momento? Eu acho que o governo brasileiro tem um grande problema político internacional com
No pior dos momentos, o governo Lula, infelizmente, apoiou, foi o primeiro país a parabenizar a reeleição da Ahmadinejad enquanto as pessoas estavam nas ruas. Depois, Itamaraty, eu lembro que pediu desculpas e falou que era apenas a posição do presidente. Então, eu acho que, falando do meu lugar, do campo de esquerda mesmo, primeiramente, o governo brasileiro, para além dos seus interesses econômicos, precisa resolver um problema ideológico de não olhar para o Estado iraniano como um aliado anti-imperialista. O Irã tem grandes programas e projetos imperialistas na região. O Irã não é um movimento de esquerda, é um país jogando dentro dos jogos do capitalismo, dentro dos piores jeitos de capitalismo, inclusive. É corrupto, é interesse pessoal. A gente está vendendo o nosso petróleo à China e à Rússia muito barato. Então, quem escolher, sabe? Tem gente que está aproveitando do nosso embargo ocidental. Precisamos preferir? Então, eu acho que a esquerda brasileira, mas sobretudo o governo brasileiro, precisa primeiramente resolver esse problema ideológico de não ver o Irã como um aliado. Depois, talvez, faria uma coisa. Eu acho que medidas diplomáticas podem ser medidas importantes. A União Europeia sempre faz o mínimo de declarações. Eu não ouvi nada do Itamaraty, um silêncio absurdo. E eu acho que esse silêncio é para além dos problemas econômicos. Azar, a gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas seguimos a conversa no YouTube. Queria aproveitar o tempo aqui do intervalo, Casar, para te perguntar de um dos focos que mais ganha adesão internacional, para além da questão econômica dos protestos de agora, que é a pauta dos costumes e das mulheres, como você bem trouxe, né? Acho que tem questões de símbolo muito grandes, os protestos de 2022, depois da morte da jovem que estava usando errado, no caso, o turbante. Como que você vê o movimento de agora nesse sentido e dessa representatividade das mulheres? Como que está sendo espalhada essa pauta especificamente do Irã para o mundo no momento? Infelizmente, nessa onda de protestos está tendo bem menos demanda dos direitos individuais. Talvez exista, mas a gente não está tendo acesso. Precisamos pensar nesse elemento também. Mas a maioria dos slogans estão sendo contra o líder, contra a República Islâmica e muitos a favor do retorno da monarquia e da dinastia Pahlavi. Eu ouvi, essas experiências são bem individuais. Ouvi que quando as pessoas de novo falavam, gritavam, mulher, tinha um do lado que dizia, ai não, se você falar vai criar conflitos dentro da gente, a gente precisa se unir com esses slogans. Então, essa vez está tendo menos demanda. Também foram protestos que começaram nas pequenas cidades periféricas, longe do centro. Teherã chegou uma semana depois nos protestos. Esses slogans já eram estabelecidos nos protestos das pequenas cidades, em comparação com protestos de 2022, que eram protestos muito mais urbanos e muito mais centrais. Classe média alta, classe média de Teherã tem outras demandas. Também era sobre uma menina curda que foi assassinada em Teherã. Então, a tradição curda de luta chegou muito rapidamente e formou as demandas. Essa vez, não. Os curdos também demoraram para se juntar a esses protestos. Esses fatores eu acho que são importantes. Entre o tempo de 2022 para cá, legalmente nada melhorou. Juridicamente ainda é crime, ainda tem e existe contra mulheres. Tem previsões legais contra as mulheres e podem sim, a partir do momento que o Estado decidir, perder seus direitos individuais e civis. Mas tem uma questão de logística. Quanto mais mulheres não usaram o véu, mais difícil se torna o controle
prático dentro das ruas. Isso aconteceu sim, mas depende da vontade e do mecanismo que o Estado estabelecer. A qualquer Zara, momento pode voltar, porque não é uma previsão legal. Perdão te interromper, Hazara, a gente está de volta do intervalo para a gente ter sua fala completa. Só para finalizar essa parte em que a gente fala de pautas de costumes, você falando um pouco sobre a quantidade de pessoas desrespeitando o que é colocado, talvez entrar aqui como uma questão, e entra muito com o que a gente vê do lado de cá na internet, até de publicações virais, de certa forma, falando um pouco sobre a coragem das mulheres iranianas. Você acredita que existe um movimento de desobediência mais coletivo, mais forte dessa forma? Você consegue ver isso como crescendo daqui para frente? Com certeza. Eu acho que o iraniano perdeu muito a sua maior estratégia, que era de medo, sobre a questão do véu desde 2022. O Estado iraniano funciona atacando o terror. E sobre a questão do véu, ele perdeu esse controle. Mas eu vejo que as pessoas falam, não, em 2022 a polícia moral foi abolida. Não foi. Juridicamente, o iraniano ainda de controlar, porque é ainda um crime não usar o véu. Mas essa resistência é uma das resistências mais concretas que a gente viu nas últimas décadas. E não é simples, é se arriscar todos os dias. Mesmo hoje, que parece nos vídeos e nas fotos que chegam para a gente tanta mulher sem véu nas ruas, a gente precisa ver recorte das cidades. A gente também precisa ver que, tudo bem, você pode um banco. Agora, se você quiser renovar seu passaporte, você pode tirar uma foto sem véu obrigatório? Não, você precisa fechar seu rosto mais estrito possível, ao modo do início dos anos 80 até, para poder renovar seu passaporte. Então, eu sei que o Irã é uma ilha muito complexa para ser entendida, mas eu acho que no Brasil, em outros lugares, a gente tem lutas muito antigas que podem servir de elementos para a gente compreender a situação do Brasil, dizer que a escravidão foi abolida, mas será que o racismo é estrutural também? Então, eu acho que isso serve muito de analogia e pode ajudar a análise. Interessante, Hazara. Até para a gente ir caminhando para o fim, queria saber, caso você tenha alguma história para compartilhar com a gente, te acompanho nas redes sociais, desde a época dos ataques dos Estados Unidos, as questões nucleares do Irã, e desde lá vê-se que a estratégia dos Estados Unidos até foi um pouco contrária, né? Porque trouxe um pouco mais da inflamação do público, de um nacionalismo, de certa forma, em defesa. Queria uma análise sua sobre as intervenções do momento nos Estados Unidos, como você vê essas atitudes do Trump agora e o que a gente está tendo de resposta, né? Porque, claro, tudo muito controlado. Vimos ontem um protesto a favor do regime, mas que foi selecionado para ser divulgado de certa forma. Que reação nós temos até agora? Que histórias a gente consegue ter de alguma forma para compartilhar aqui, para trazer essa temperatura? Eu acho que se os números fossem esses que a gente está vendo, realmente estão sendo os números de um ataque estrangeiro, né? 2.000 pessoas assassinadas nas ruas. Então, eu acho que, por princípio, podemos ser contra as intervenções, mas não porque vão morrer mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sim, o governo iraniano pode aproveitar, porque é realmente um verdadeiro camaleão, pode mudar de cor, de tom, de jeito que as suas apresentadoras de TV, logo depois de uma guerra, vão se vestir. Tem sempre essa experiência iraniana que, na hora de eleição, como ele sempre jogou esses números de participação como fator de legitimidade,
sempre vão aparecer mulheres com véus muito abertos, muito maquiadas nas entrevistas da TV iraniana. Que eu, por ser uma atriz, eu vivi como era difícil, sofria censura sendo atriz nas novelas iranianas. Do nada parece que não existe mais nenhuma lei e todo mundo é povo iraniano, todo mundo tem seus direitos. Eles usam essa abertura dentro de um período que eles precisam e depois abrem os seus cachorros nas ruas para morder a gente nas ruas. Então, uma intervenção estrangeira pode amplificar essas maquiagens que o Estado iraniano usa para do nada virar muito patriota e muito nacionalista. Depois voltar ao modo normal, programação normal da vida e repressão. Eu sou contra uma intervenção, não por motivos pragmáticos, por motivos éticos mesmo. Mas eu, ao mesmo tempo, não acho que no Sudeste, mãos de um governo assassino também é uma questão ética. Na verdade, não tenho esperança nos estados. Se hoje o interesse do Trump for de manter o filho ou um ex-presidente do líder e da República Islâmica, ele optaria por isso. A Europa também tem muita pouca possibilidade de poder fazer discursos de pró-direitos humanos. Acredito que deve acontecer alguma forma de reação diplomática, sim, isso eu acredito, porque ao mesmo tempo eles sempre aproveitaram no Canadá, no Reino Unido, na França, então sempre teve mais abertura para os filhos deles do que os filhos de ninguém. Mas realmente eu acho que nossa união deve vir dos povos. A gente precisa entender que somos alvos de estados e que estamos todos, em alguma forma, no mesmo barco e precisamos nos proteger contra esses estados e esses regimes que matam a gente sem dó. Antes de te liberar, eu queria fazer uma última pergunta. A gente teve, o Brasil recebeu, né, o Wagner Moura e o Kleber receberam o Globo de Ouro, né, por conta de O Agente Secreto. No anterior, a Fernanda tinha ganhado Ainda Estou Aqui no Globo de Ouro, depois ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Os dois filmes tratam, né, por mais que haja uma tentativa de despolitizar, esse filme é impossível, os dois filmes tratam de memória, tratam do impacto da ditadura militar na vida cotidiana das pessoas e como isso fica, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da arte na resistência iraniana. O cinema iraniano, espetacular, né? Claro, né? Conhecido mundialmente. É um cinema que, por mais que as pessoas assistam, falam, esse filme não tem, tem muito de política lá dentro, de visão, de resistência. Inclusive a forma, provavelmente, que o ator e os diretores encontraram de driblar muita coisa, mas está lá presente, borbulhando, gerando empatia, debate. Eu queria que você falasse um pouco sobre exatamente a função principalmente do audiovisual iraniano nesse processo de resistência. Se eu puder fazer só um adendo rápido aqui, já somando a pergunta do Sakamoto, você comentava do Globo de Ouro e o diretor de Foi Apenas um Acidente, que também está nesse circuito, trata de um ex-prisioneiro político, é muito forte e ele também tem muitas histórias de perseguição, né? Eu acho que dos temas que surgiu, e é um tema central depois de 2, foi justamente o posicionamento do audiovisual iraniano, tudo do cinema. Essa responsabilidade ética e social dos cineastas iranianos perante essa dança histórica e grande na realidade iraniana. Porque antes disso, ou os diretores decidiam não mostrar mulheres e ir para os ambientes rurais, trabalhar com crianças, com pessoas idosas, pessoas que mesmo de costume usariam véu, ou se apoiavam nesse contrato social mentiroso
de que vamos imaginar que essa mulher não tem véu. Ela está com véu no chuveiro, ela está com véu na cama, ela está com véu com o filho, ela não pode abraçar o próprio filho. Vamos imaginar que essa situação não existe. Depois da Mulher, Vida e Liberdade, ficou insustentável e com a pré-sociedade moral de continuar a trabalhar um contrato tão mentiroso na sociedade. Teve muita reação da classe, muitas atrizes, incluindo eu, postaram pela primeira vez fotos sem véu obrigatório. Algumas que estavam no Irã foram proibidas dos seus direitos, ficaram presas. Se criou, então, muito mais forte do que antes e de um modo mais coletivo do que singular, a importância de não ir nesse circuito de autorização através do Estado para escrever, para filmar, para divulgar. Então, se criou muito forte esse cinema underground iraniano, que é uma verdadeira luta e uma verdadeira resistência dentro do Irã, que precisa ser apoiado, porque o mecanismo é muito difícil. Financiamento do cinema, mesmo nas situações normais, não é fácil. Imaginem, então, onde você está proibido de fazer o que você está fazendo. Você pode sofrer perseguição, eles podem atacar o set no mesmo momento. Você pode ser proibido de sair do país. Tem 2 cineastas iranianos do filme Meu Bolo Favorito, que estão sem passaporte e nem podem sair do país. Então, eu acho que olhar para esse cinema que aceitou pagar esse preço, que não é pouco, em nome de uma verdade coletiva, é muito importante. Às vezes parece que é filme do Kleber Mendonça e é o filme do Jafar Panahi. Esses filmes não foram construídos e fabricados nas mesmas condições. Jafar Panahi muito provavelmente nem pode voltar para o Irã, porque tem um julgamento de 1 ano e pouco de prisão agora que está ativado e está efetivo. Mesmo que a gente fala da memória, mesmo que a gente fala da resistência, dependendo de onde você está, você não tem os mesmos privilégios. Então, o cinema iraniano tem uma parte que ainda continua jogando dentro do jogo do Estado iraniano, mas tem uma parte que aceitou o valor de ser reprimido, porém ficar do lado do povo e mostrar a verdade. E a gente deixa a dica aqui, então, para Foi Apenas um Acidente, que é de uma delicadeza, é uma obra. Azar, queria muito agradecer a sua presença com a gente aqui hoje, foi uma ótima entrevista. Queria agradecer também pelo momento, que imagino que não deve ser tão fácil de falar isso, mas que a gente volte aqui com boas notícias, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.